Glória a Deus, a graça e a paz e a misericórdia de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Então, vamos dar continuidade, àquele, como foi mencionado, no vídeo anterior, o beabá do cristão, São ensinos, é a doutrina que todo cristão precisa estar bem firmado, bem fundamentado, para que possa correr a sua carreira, para que possa completar, na verdade, o chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, nós vemos lá em Hebreus capítulo 5, que Paulo ele vem discorrendo a respeito da natureza de Cristo, da sua divindade, amém, da sua obra consumada na cruz, e ele vai finalizando lá no capítulo 5 a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, amém, e na sequência ele diz que são coisas difíceis de explicar. Por quê? Porque aqueles irmãos, existem irmãos que estão sendo preguiçosos, estão sendo nécios, negligentes, tardios, amém, para ouvir. E por isso é necessário esses irmãos estarem ouvindo novamente a respeito, amém, dessa doutrina, desses princípios básicos, fundamentais de Cristo. É como se esses irmãos estivessem sempre esperando o leite e nunca estão prontos para receber um alimento mais profundo, um alimento mais sólido. E Paulo vai no capítulo 6, e ele diz que é necessário esses irmãos estarem convictos desses ensinos, e que, se for necessário, é preciso ensinar novamente esses princípios elementares, se Deus assim o permitir. E ele elenca lá, na verdade, que ensinos são esses, que ensinos elementares, básicos, fundamentais são esses que nós precisamos estar bem firmados. Ele vai falar do arrependimento de obras mortas, ou seja, arrependimentos que levam à morte, como já foi falado no vídeo anterior. Que obras são essas? Nós vimos isso, está escrito lá em Gálatas, a partir do versículo 18, amém? Fala sobre as obras da carne, não é isso? E no final do contexto lá do texto que Paulo fala, de Gálatas 5, 18, ele diz que quem pratica essas obras, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Amém? Está escrito, é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Amém? Está escrito lá, literalmente, para quem quiser, amém, abrir os olhos, e ver, e entender. Amém? Então, ele fala nesse arrependimento de obras que levam à morte, é o primeiro ensino, é o primeiro princípio que eu e você precisamos conhecer, entender, amém? Nós precisamos nos arrepender, amém? Metanoia, mudança de mente, mudança de direção, uma vez praticada na velha criatura, hoje nós estamos em Cristo e fazemos parte de uma nova criação, amém? Então precisamos não andar mais praticando, ser praticantes dessas obras que levam à morte, amém? Então agora ele vai falar sobre a fé em Deus, amém? Na sequência vem batismos, depois vem imposição de mãos. Isso são doutrinas elementares, doutrinas básicas, fundamentais, que eu e você precisamos conhecer, precisamos ter conhecimento, amém? E depois ele vai falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas agora nós vamos dar uma pincelada, uma palhinha aqui sobre a fé em Deus, amém? É um princípio, fé em Deus é um princípio que eu e você precisamos estar bem fundamentado, amém? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que depois do arrependimento, vem a fé em Deus para que nós possamos nascer novamente, fazer parte de um outro reino, do reinado de Cristo, do reino de Cristo, Esse reino com novas leis, novas regras, amém? Que nós precisamos ser praticantes, amém? Nós vemos essas leis, essas regras, nós sabemos que existe a lei da fé. Qual é a lei da fé? A lei da fé, eu creio, por isso eu falo, amém? Existem dois componentes na lei da fé, eu creio e falo, amém? Então, esses rudimentos, essas leis,
essa cultura, na verdade, nós vemos isso lá no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 5, no Evangelho de Mateus capítulo 5, até o capítulo 7, nós vemos essa cultura, essas novas leis que Jesus ele passa ali, né, para nós, né, para a igreja. Amém? Então, amados, nós precisamos, na verdade, ter fé. Né? A palavra diz lá em Hebreus 11:6 que o que agrada a Deus é fé. É um princípio bíblico. Amém? E como nós vamos agradar a Deus? Andando, amém, na sua cultura, como está escrito, que eu acabei de falar lá no Sermão do Monte, amém? A lei do amor, amém? A lei do amor que não busca interesse nenhum. São leis, são regras totalmente contrárias, amém? Às leis desse mundo, ao sistema mundano, amém? E são nessa fé que nós devemos viver, como a palavra diz que o justo, ele viverá da fé, amém? Para o crente, fé é um estilo de vida, amém? E é isso que vai agradar a Deus, como já foi falado, é um princípio bíblico, amém? A fé, nós sabemos que essa palavra no original é pistis, amém? Eu gosto de traduzir, de dar o significado, na verdade, dessa palavra fé, pistis no grego, que é uma confiança, amados, é uma confiança total em alguém ou em alguma coisa. Ou seja, é uma confiança total, é uma entrega total, amém, no que Jesus falou em sua palavra. É uma confiança total nele, em Cristo, amém? Então, amados, como já foi falado, né, a fé é certeza. Certeza em quê? Certeza naquilo que você está esperando, aguardando, amém? Não chegou ainda, mas você sabe, tem certeza, amém, que vai chegar, porque isso já foi gerado dentro de você, amém? Outra coisa, você não pode em nenhum momento duvidar, amém? Porque a dúvida vai anular aquilo que você está aguardando e aquilo que você está esperando. Outra coisa, medo. Você não deve ter medo de coisa alguma, porque nós sabemos que Jesus, amém, ele está conosco, seja em qualquer situação, seja em qualquer aflição. A palavra diz que Deus, ele não nos deu espírito de medo. Não, ele não deu espírito de medo. Então nós sabemos aqui que medo é um espírito, amém? Mas ele nos deu amor, amém? Ele nos deu espírito de ousadia e intrepidez. A palavra diz isso aí, para mim e para você, amém? Então, amados, andar em fé, amém? É andar vivendo, amém? Crendo naquelas coisas que Deus nos revelou, aquelas coisas que Deus disse a meu e a seu respeito, né? A Bíblia diz que eu sou o que sou, amém? Tenho o que tenho, amém? E posso o que eu posso, amém? A Bíblia diz tudo aquilo que eu e você precisamos, como precisamos viver e andar. Amados, quando Deus ele pede alguma coisa na sua palavra para mim e para você fazer, amém? Ele sempre vai nos dar uma direção, ele sempre vai estar lá dizendo na palavra como eu devo fazer isso. Amém? Se ele diz que o justo, ele deve andar por fé, amém? Como nós vemos isso lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Romanos, capítulo 1, versículo 17, nós vemos também lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, nós vemos também lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que o justo deve viver pela fé, o justo deve viver pela palavra de Deus. Quando Deus ele pede isso, amém, ele nos dá uma direção, amém, como está escrito lá, que lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, amém. Então eu e você precisamos estar nos expondo sempre à palavra de Deus, amém, para a fé vir, para a fé ser gerada em nosso coração, amém. E como é que eu vou desenvolver essa fé? Eu creio, por isso eu falo, como está escrito lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 13, né? Eu creio, por isso eu falo, amém? Amados, essa é a fé que Deus quer que eu e você pratiquemos, amém? Marcos 11, 23 é um versículo muito conhecido,
amém? A respeito, o contexto é sobre aquela figueira que Jesus ele chegou para comer, ela era no tempo de dar frutos, ela tinha folhas, mas não tinha fruto, não tinha fruta ali para Jesus comer, ele estava com fome, né? E Jesus ele amaldiçoa aquela figueira, e no outro dia quando ele retorna lá, eles vão passando lá, aquela figueira está totalmente seca, amém? E o Pedro lá questiona Jesus, Jesus, a figueira amaldiçoou, o que é que Jesus, está seca, o Senhor falou, né? E ela secou. O que é que Jesus fala? Em verdade vos digo que tudo que disser, se você disser a esse monte, se você falar a esse monte, amém? E não duvidar no seu coração, mas crer, o que você falar, o que você disser a este monte, acontecerá. Amém? Então, amados, essa é a lei da fé. Amém? Como foi falado aqui, a lei da fé, existe dois componentes, eu creio e falo, amém? Eu gero, amém? Isso dentro do meu coração, eu creio isso no meu espírito, amém? Não duvido, amém? E eu vou ter que externar com a minha boca, amém? Então eu falo e acontece. E Jesus fala, qualquer um que fizer dessa forma, qualquer um que crê, qualquer um que gerar isso no seu coração, qualquer um que falar, acontecerá. Ele não fala só para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, amém? Ele fala qualquer um. Então está falando comigo e com você que nós devemos externar isso, nós devemos andar na lei da fé, amém? Eu creio, por isso eu falo, amém? Mas então isso é um princípio, amém? Isso é um princípio fundamental que você precisa estar bem firmado, bem conectado com isso, assim como o arrependimento de obras mortas, amém? Isso é fé em Deus. A palavra fala também lá em Efésios 2,8, diz que pela graça fomos salvos por meio da fé. Então você confessou Jesus porque você obteve fé nele, você creu nele, amém? E o que você precisou fazer para manifestar essa fé, amém? A lei da fé. Eu criei, por isso falei. Quando você confessou, quando você aceitou Jesus, na verdade você falou, você externou a sua fé. Amém? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, fala porque se com a tua boca você confessar Jesus como seu Senhor, ou então, se você declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e não duvidar e crer, né? Você não pode duvidar. Então, na continuidade do versículo, fala que você será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que declarar o nome de Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Amados, isso é a fé que agrada a Deus. E quando você externa essa fé que agrada a Deus, ele se torna um presenteador para você, como está escrito. Amém? Aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele se torna um presenteador para você. Amém? Porque você está o buscando, você está invocando ele. Amém? E quando você externa isso com a sua boca, né, quando você faz isso rema, amém? Você está andando, você está vivendo pela fé. Você está externando, manifestando um princípio de Deus. Amém? Amém, amados? Então, a graça e a paz, a misericórdia de Deus continue na sua vida, em minha vida, amém? Então nós falamos aqui sobre esse segundo ensino, esse segundo princípio elementar da doutrina de Cristo, amém? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, amém? Então no próximo vídeo, amém, nós vamos estar falando sobre um assunto, um princípio, amém, que faz parte também dessa doutrina, dessas doutrinas, amém, que é o ensino dos batismos, amém. Quando fala batismos, nós vemos que está no plural, amém. E por que está no plural? Porque existem três batismos principais na palavra de Deus, que é o batismo em Cristo, batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, amém. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos ver, estudar um pouquinho, dar uma palhinha, uma pinceladazinha, amém, sobre esse batismos. Iniciaremos com um batismo em Cristo, amém. Então, fica com Deus, amém, e até a próxima, até o próximo vídeo, no nome de Jesus, amém.